introdução, né, dos senhores que nós temos hoje. E ali naquele painel, ali naquele projetor, nós vamos ter alguns detalhes do trabalho que o delegado Vladimir então vai explicitar. Aquilo for possível, logicamente, porque a investigação está em andamento. Essa é uma fase ostensiva da ação da polícia, que veio um trabalho sigiloso, um trabalho investigativo. Você sabe que isso precisa ter sigilo. Se não houvesse o sigilo, nós não estaremos hoje aqui falando sobre esse trabalho. Então, essa compreensão dos senhores, porque algumas coisas ainda vão ser desenvolvidas, né? Mas quando a polícia sai às ruas da forma como saiu ostensivamente hoje, significa que a investigação já está muito próxima do seu final. Pelo menos essa fase está muito próxima do seu final. Pode ser que haja outras fases nessa operação, mas os senhores que estão aqui da região sabem como é que isso tudo começou, ali naquele desvio de material de construção no Hospital de Caridade. E a partir da investigação inicial, nós já estamos então na 8ª fase dessa operação, Caritas. Hoje foi dado cumprimento a esses mandados de busca e apreensão, principalmente, de afastamento de servidores, e uma prisão preventiva, que foi solicitada ali pela Delegacia de Canela, justamente recaiu sobre o secretário municipal do meio ambiente. Isso é público e notório, né? Não há como a gente evitar de tocar nesse assunto. Talvez hoje seja a matéria mais divulgada na imprensa, justamente pelo cargo que esse cidadão ocupa, né, junto à Prefeitura Municipal. Então, naturalmente, há uma repercussão sobre o fato. Nós não estamos procurando secretários municipais para prender, né, gente? Nós estamos fazendo um trabalho de polícia judiciária. E aqueles que estiverem no caminho da polícia judiciária envolvidos, como está demonstrado no inquérito policial, com situações de lavagem de dinheiro, de corrupção, de peculato, de fraude à licitação, esses aí, independentemente da posição que ocupam, vão ser iniciados, vão ser presos. É natural o trabalho da polícia nesse sentido. Claro, aqueles que têm prerrogativa de foro, porventura não são alcançados pela atribuição da polícia judiciária, não serão tocados. Até o momento não é o caso. Não apareceu, alguns me perguntaram aí hoje pela manhã, mas o prefeito, nós não temos nenhum indicativo do envolvimento do prefeito de Canela nessas situações que nós estamos apresentando aos senhores. E digo mais, se houvesse, nós teríamos já feito a provocação do Tribunal de Justiça, da Procuradoria dos Prefeitos, encaminhando isso aí. Então, total transparência no trabalho da polícia, até onde nós podemos revelar as investigações, estão sendo trazidas e mostradas para a população. Porque realmente é caso de repercussão? Vai repercutir no estado inteiro, talvez até nacionalmente por causa da situação de Canela, que é um município conhecido em âmbito nacional, né, muito voltado para o turismo. Então, é natural que as pessoas tenham curiosidade de saber o que está acontecendo aqui. Mas, de plano, já isso aqui, como já disse o delegado Vladimir ali, os maiores elogios ao trabalho investigativo da equipe do delegado lá em Canela e do próprio delegado Vladimir Medeiros, que com muita proficiência, com muito detalhe, com muito assim, parcimônia, com bom senso, vem conduzindo uma investigação que naturalmente acaba tendo uma repercussão muito grande. Então, ele tem todo o cuidado de não fazer ilações, de não sermos levianos com divulgação de dados que não são concretos, que não são corretos. Nós estamos trabalhando com provas, né? E isso é de interesse público, né? Porque há também outros municípios que certamente sofrem com essa situação, não só no meio ambiente, como em outros setores, né, da administração pública. E hoje eu dizia de manhã que é importante um olhar especial sobre essas licitações, os licenciamentos, em outros lugares do Estado, né? Certamente não é só em Canela que acontece esse problema. O que nós queremos aqui com esse trabalho, no final das contas, né? Fazer com que haja desenvolvimento sustentável na cidade, né? Fazer com que haja oportunidade para todos, de forma igualitária, né? No fim é o que vai acontecer, a gente imagina que isso vai acontecer, e coibir a prática criminosa, o enriquecimento ilícito dos servidores públicos, né? E já adianto aqui, os servidores não são concursados, né? São servidores contratados, nada contra os servidores contratados, né? Sem concurso,
Mas me parece que ali, e é o que está se demonstrando pela investigação do delegado Vladimir, se formou um núcleo, né, de pessoas ligadas por interesses escusos que dominaram uma secretaria da prefeitura. Né? Infelizmente aconteceu isso sim na cidade de Canela, e é nosso dever, é nosso trabalho, é nossa atribuição desvendar, apurar, solicitar as exclusões, né, e produção das provas, como foi feito hoje, busca de elementos ainda maiores para concluir esse trabalho. Desculpe se me estendi, Vladimir, eu passo para o delegado Vladimir, que vai detalhar então as medidas que foram adotadas hoje. Então tá, meu cumprimento a todos, obrigado por terem comparecido aqui na Delegacia Regional, obrigado diretor Eliomar. Primeiro inicio agradecendo todo o apoio superior que a Delegacia Regional de Gramado tem dado desde o início das investigações, lá em março, abril de 2021, mais de ano, e sempre que a Polícia de Canela, nesta e nas outras investigações, precisou do apoio da Regional, sempre conseguiu, então agradeço bastante. Vou tentar ser breve, vou tentar ser bem objetivo, trazer os dados. O objetivo aqui é trazer transparência ao trabalho, para que haja, de alguma maneira, conhecimento por parte da imprensa, por parte da população, até para que nós efetivamente tenhamos investigado os autos, venha a público, sem que nas comunidades comece a ser, imaginar, pensar o que não aconteceu. Então a ideia é ser bem objetivo hoje. É a 8ª fase da Operação Caritas, então tivemos 7 fases anteriores. Iniciou toda a nossa investigação, de fato, ainda em março, abril de 2021, com a apreensão de materiais de construção do Hospital de Caridade de Canela, quando nós imaginávamos que teríamos uma ocorrência simples de peculato. Pela dedicação de 2 policiais na Delegacia de Polícia de Canela, começamos a desenvolver a investigação, a aprofundar os fatos. Hoje, na 8ª fase, chegamos no que nós denominamos de núcleo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O que nós conseguimos apurar neste inquérito, que eu digo muito sólido, com muitos elementos, com muitas provas, com muitas questões técnicas, dando total apoio ao que nós afirmamos, então, muito fortemente. Nesse aspecto, por termos provas contundentes, refiro que Ministério Público de Gramado e Poder Judiciário de Canela, que atuaram até então neste inquérito específico com muita compreensão dos fatos, de maneira dedicada, também compreendendo os pedidos e fazendo pareceres e decisões, atendendo às representações da Polícia Civil, porque as provas de fato são sólidas. Basicamente, o que nós conseguimos compreender nestes 6 meses de investigação específicos para este núcleo, na Secretaria de Meio Ambiente, dois grupos ou 2 práticas sob investigação. A primeira delas seria a de que haveria um grupo comandando a Secretaria de Meio Ambiente, servidores CCs, servidores então, nomeados, e que este grupo indicaria empresas para contratarem com a Prefeitura Municipal de Canela. Sem licitação, que é o processo que se escolhe ou melhor, ou preço, ou melhor serviço, seriam indicações do grupo, teriam ligações com o grupo de servidores, e algumas delas, como nós temos a investigação em andamento, seriam de propriedade destes servidores. Então, o primeiro fato que nós investigamos são as contratações através de dispensa de licitação. Ao todo, os contratos nos últimos meses ultrapassam 7 milhões de reais. Precisamos dizer, então, que é dinheiro público através de contratações sem licitações, por indicação dos servidores da própria pasta que assina os contratos, e esses servidores teriam ligação direta com as empresas. Nós não podemos ser levianos, são fatos que estão sob suspeita, sob investigação, e esse seria
Então, a primeira prática que nós teríamos apurar. A segunda delas diz respeito à questão dos empreendimentos e construções no município de Canela, em que o munícipe ou o empreendedor, para que pudesse ter a construção ou o seu negócio estabelecido, precisa de uma licença ambiental. E o que nós apuramos é que haveria uma dificuldade feita para que os biólogos, para que os profissionais de licenciamento ambientais locais pudessem atuar. Os empreendedores não conseguiam obter ou tinham atrasados as suas licenças. Em determinado momento era sugerida, indicada uma empresa, geralmente de fora da cidade, por vezes até por valores mais elevados, e de novo essas empresas que fariam laudos, estudos e encaminhariam pedidos de licenciamentos ambientais seriam empresas com ligação com os servidores da pasta do meio ambiente. Então, os servidores que indicam, o empreendedor vê inviabilizado seu negócio, alguns negócios de milhões de reais, podemos imaginar parques, hotéis, construções com muitas unidades, se via obrigado, de certa maneira, a contratar a empresa indicada ou sugerida, uma empresa de fora da cidade, mas que na verdade é uma empresa ligada ao grupo de servidores com atuação no alto escalão da pasta do meio ambiente. Também conseguimos, com provas técnicas, chegar a essa questão. Hoje, na 8ª fase da Operação Caritas, nós cumprimos 180 autorizações judiciais, 180 medidas judiciais. O cumprimento foi simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo. Para isso foi necessário um efetivo policial de 130 policiais civis, então foram 130 policiais civis cumprindo simultaneamente todas as 180 medidas, policiais do Departamento de Polícia do Interior, policiais do Departamento de Polícia Metropolitana, policiais do DEIC, Divisão de Combate à Corrupção, policiais do Gabinete de Inteligência e Estratégia, o Laboratório de Lavagem da Divisão de Inteligência Financeira, sendo as medidas de 1, a prisão preventiva, 2 afastamentos cautelares de servidores públicos da pasta do meio ambiente por 120 dias, mais 4 afastamentos de servidores públicos da pasta de meio ambiente por 60 dias, todos os 6 sem vencimentos no período, mais 40 mandados de busca e apreensão relativos a 24 alvos. Nós buscávamos principalmente documentos que vinculassem os investigados aos fatos, pudessem comprovar aquilo que nós já tínhamos no inquérito e trazer uma prova mais robusta ainda, para que nós tivéssemos acesso a tudo que aprendemos, quebrando ainda alguns sigilos, afastando alguns sigilos, e mais, buscando ressarcimento eventual e futuro para o erário, para que então eventuais valores possam ser devolvidos aos cofres públicos se efetivamente confirmado o desvio depois de uma sentença condenatória. Conseguimos bloqueios em valores de conta corrente, 10 contas foram bloqueadas, de empresas ou de representantes dessas empresas, ou servidores públicos municipais. Buscamos a apreensão de 7 veículos, destes, a grande maioria veículos de elevado valor, ao que nós chegamos a um valor de quase R$1 milhão só em veículos, e mais a indisponibilidade de um imóvel, ou seja, a vedação de que ele seja, no curso do inquérito, alienado, que ele não possa ser vendido. Tudo com o objetivo de ressarcimento aos cofres públicos. Este é um imóvel localizado no município de Canela. Hoje foram 27 as pessoas alvo da investigação, então 27 pessoas investigadas que sofreram as ações, as medidas judiciais, delas 18 pessoas físicas e 9 pessoas jurídicas. As ações aconteceram em 15 cidades do Rio Grande do Sul e mais 2 fora do estado, Santa Catarina, Florianópolis
e Goiás, Goiânia. No Rio Grande do Sul, as buscas ocorreram em Canela, Gramado, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Taquara, Igrejinha, Guaíba, Santa Maria, Capela de Santana, Portão, Canoas, Estância Velha, Tupandi, Bom Princípio e Vale Real. E como eu referi anteriormente, nós temos sob suspeita 7 milhões e pouco de reais em contratos com a prefeitura, contratos públicos, valores então saídos dos cofres públicos com essas empresas sob investigação, e quase 1 milhão em questões privadas relacionadas aos licenciamentos que os empreendedores locais tiveram que fazer com essas empresas sugeridas de fora de Canela. Nós temos, então, o que nós estamos diante de uma organização criminosa, o que nós podemos identificar. É importante nós referirmos que todo o trabalho investigativo muito técnico, para que nós tivéssemos obtido um parecer favorável integralmente do Ministério Público de Gramado, a quem eu rendo meus elogios pelo comprometimento com o inquérito e com as questões públicas, e o deferimento por parte do Poder Judiciário de Canela, que da mesma maneira, desde o início das investigações, tem proferido despachos muito comprometidos com a comunidade e com a coisa pública, é porque nós chegamos diante de uma organização criminosa identificada. No curso da investigação nós temos o trabalho técnico de órgãos de apoio da Polícia Civil. Eu posso citar, por exemplo, a Divisão de Combate à Corrupção do DEIC, que nos prestou apoio técnico para nós chegarmos até estes elementos de prova, e, sobretudo, o Gabinete de Inteligência e Estratégia da Chefia de Polícia, através da Divisão de Inteligência Financeira. Então, nós temos relatórios técnicos que vêm de Porto Alegre, desses dois órgãos, nos auxiliando para que nós pudéssemos chegar aos fatos. Identificamos que o grupo que hoje está ou estava na Secretaria de Meio Ambiente de Canela é um grupo muito bem organizado, que também age em outras prefeituras, que também age em outras empresas, que também age em outras instâncias, para que nós pudéssemos identificar, claro que sem citar nomes, porque, como eu referi ainda, é a fase de investigação, todos terão direito a contraditório, mas que se revezavam dentro da Secretaria do Meio Ambiente, em empresas privadas, em uma autarquia, em contratos com outras prefeituras, em ações ou trabalhos dessas empresas com outras prefeituras, sempre num revezamento entre eles, para que assuma na prefeitura, assuma na empresa, saia da empresa, vá para outra prefeitura, já há algum tempo. Tá? Não vou me estender mais. A Delegacia de Canela recebe denúncias anônimas e a compreensão da comunidade foi muito importante para que nós pudéssemos chegar até isso. Tá aí o telefone para algumas denúncias. Acho que ficamos à disposição. Né, à disposição das perguntas. Até onde a gente puder responder. Perfeito. É um imóvel que alienado aqui em Canela, vocês podem divulgar a propriedade? Não vamos divulgar de propriedade, mas fica no Distrito Industrial. Certo. Vocês, 6 meses de investigação, delegado, vocês acham que esse esquema, há quanto tempo ele existe? Desde que o grupo assumiu na última gestão, pelo menos. Desde que assumiu. A última gestão. Você pode divulgar os setores desses servidores? São todos do alto escalão da Secretaria do Meio Ambiente, mas sem citar nomes. Mas o setor de licenciamento? Tem parte ambiental, tem parte administrativa, tem parte de jurídica, parte de chefia, parte técnica. Desculpa. Vocês fizeram buscas, inclusive, no princípio, alguns leitores da Folha hoje pela manhã viram uma movimentação em residências de pessoas que foram suspeitas em outras fases da operação. Isso confirma essa... Sim. Nós tivemos, como eu citei, algumas buscas fora da cidade de Canela,
inclusive na cidade de Bom Princípio, no Hospital Municipal de Bom Princípio, inclusive em relação a pessoas que também já foram alvo de outras fases anteriores. Pergunta, essa pessoa também foi alvo de uma fase anterior? Já foi alvo de... Algumas pessoas foram alvos anteriores. Como nós temos, na verdade, desenvolvimento de fases anteriores, há alguns fatos e alguns vínculos se comunicam. Mas essa fase, a oitava, é especificamente a questão das licenças do meio ambiente, Sim. mesmo se comunicando com alvos de fases anteriores. Perfeito. Quais foram os pontos principais que levaram à prisão do secretário de Meio Ambiente? Na verdade, nós temos diversos fatos que nós pudemos comprovar durante a investigação para que fossem definidas todas as medidas, justamente comprovar que aquilo que eu referi em relação a contratações de empresas com o setor público de Canela tem vinculação com o grupo. E também licenciamentos ambientais feitos para empreendimentos na cidade, essas empresas seriam indicadas e têm ligação com o grupo. Nós temos prova técnica que ligam cabalmente o grupo de investigados a essas empresas que contrataram em dispensa de licitação, em contratos assinados justamente pela Secretaria de Meio Ambiente, e também temos provas técnicas que ligam cabalmente essas empresas que fazem licenciamentos para empreendimentos e são, na verdade, ligadas ao grupo. E tudo isso acontecia sob a ciência do secretário de Meio Ambiente? Quem seria o chefe? Eu não posso citar nomes, eu não vou referir nomes. Nós temos uma organização criminosa. Claro que uma organização criminosa, na visão da Polícia Civil, como esta investigada, tem divisão de tarefas e lideranças, mas de individualizar atividades, ações, neste momento nós não faremos. Delegado, quando o senhor menciona que o grupo age desde que esse esquema que vocês investigam está aí desde que o grupo assumiu. A administração atual está na segunda gestão consecutiva. Houve um afastamento de um outro secretário de Meio Ambiente também e assumiu o Jackson. Então, na prática, quando o secretário Jackson assumiu que... Eu não sei exatamente quando o atual secretário assumiu, mas o grupo que está lá é um grupo que assumiu recentemente, isso, da última gestão. O que acontece agora com esses empreendimentos que conseguiram essas licenças? Na verdade, nós entendemos que estes empreendimentos, de alguma maneira, são vítima, são empresários que vêm à cidade para investir, para buscar efetivar seus negócios. Muitos deles estavam tendo as licenças inviabilizadas, atrasadas ou dificultadas. Estão no inquérito ou como testemunha, porque muitos deles foram ouvidos formalmente pela Polícia Civil, ou como vítima. Na verdade, eles criavam um problema para solucionar ele. Vendendo soluções, né? Exato. Criando dificuldade para vender facilidade. Isso aí. Delegado, a gente notou também na divulgação do quadro que vocês tiveram buscas, inclusive, fora do estado, né? Goiânia foi uma dessas cidades. Isso tem também contratos, a investigação de hoje tem relação a contratos de obras que a Secretaria de Meio Ambiente realiza? Ou fica só na base das licenças? Na verdade, são contratos para prestações de serviço de várias naturezas. Soluções técnicas ambientais. As estações de tratamento de esgoto que estão sendo construídas entram nessa seara? Detalhes eu não vou entrar, mas eu refiro que construções, sim, algumas construções, instalações, serviços diversos. Delegado, foi proposital O desfoque. Sim. Como eu referi, nós não estamos citando nomes, não estamos individualizando. A gente precisa ser muito criterioso e responsável, porque nós sabemos da contundência das ações de polícia. O trabalho da polícia justamente é esse. Então, nomes não. Claro que a gente precisa levar à comunidade o que aconteceu, o que não aconteceu. Recordo que na última fase grande da operação,
muito se falava e aí começam as informações a girar e muitas delas não são verdadeiras, hoje com redes sociais, sobretudo com fake news, questões políticas. Então, por responsabilidade e transparência, nós trazemos os fatos objetivamente, mas por hora ainda não individualizamos condutas. Só para esclarecer, o senhor poderia, são 6 servidores, né? O senhor pode dizer quantos são homens, quantos são mulheres? Não, estou Dá pensando. conta, dá conta. Eu acho que mais ou menos metade. Mais ou menos metade. Mas a prisão é só do secretário de Meio Ambiente, a prisão preventiva. Assim. E ele foi preso aonde? A prisão que houve foi realizada na cidade de Novo Hamburgo, Vale dos Sinos. Na casa dele? Residência, uma residência. Houve alguma reação? Nenhuma intercorrência, 130 policiais civis atuando, 40 mandados de busca, apreensão de veículos, prisão, nenhuma intercorrência. Foram apreendidas armas de fogo, também munições em alguns endereços. Uma prisão em flagrante foi realizada na cidade de São Leopoldo, em um dos investigados, um revólver municiado, foi preso em flagrante, paga fiança. E também com outro investigado foi apreendida uma arma de fogo, que a gente está avaliando a situação ainda no decorrer das diligências, porque ainda a diligência não finda. Esse segundo investigado preso, em flagrante, não fica preso, então? Não, porque pagou fiança, a legislação assim determina. Delegado, o senhor falou que esse esquema poderia estar em outras cidades também. Vocês têm mais detalhes disso também nessas outras cidades? Na verdade, o que nós conseguimos apurar é que estas empresas que prestam serviços na cidade de Canela também prestam serviços em outros municípios. Da mesma maneira que algumas das empresas investigadas que têm contratos públicos com a cidade de Canela também têm contrato com cidades vizinhas. Só para o senhor falar também, os contratos são de serviços de... de diversas naturezas, instalações, construções, prestação de serviços, estudos, área técnica ou área MEI, área fim ou área MEI também. Delegado, ali cita em torno de 1 milhão em prejuízo na iniciativa privada, né? Isso. Como foi baseado esse... Foi em questão de propina? Nós somamos os contratos privados que os empreendedores tiveram de fazer com essas empresas de fora para que tivessem seus licenciamentos. Nós temos um exemplo de um grande empreendimento que teve que pagar quase o triplo para que pudesse contratar uma empresa de fora, na expectativa de que aí sim essa empresa pudesse solucionar a questão ambiental, e de fato assim aconteceu. Uma vez contratada essa empresa de fora, pelo valor de praticamente o triplo, a licença rapidamente foi obtida. Então, assim, baseado nisso, quer dizer que muitas outras empresas foram prejudicadas e lesadas, né? E até postergados seus processos de liberação em função dessa questão de indicação de empresas para prestação de serviço. Quem não queria prestação de serviço dessas empresas ficava no segundo plano de atendimento. Nós esperamos que também a partir da publicização da operação, eventuais lesados possam procurar a Polícia Civil para que a gente possa compreender a dimensão total desses fatos. Você já tem algum número base de quantas empresas foram lesadas? Eu não saberia dizer de cabeça, não. Mas, assim, empreendimentos grandes, que é o que nós conseguimos nos focar, de grande porte, pelo menos 5, 6. Empreendimentos de habitação, negócios ou habitação. Há também empresas da área de licenciamento que também foram prejudicadas, né? Porque perdiam esse serviço, né? Nós temos relatos, na teoria corretamente, né? Nós temos relatos formais de profissionais locais que procuraram a Polícia Civil ou que a Polícia Civil encontrou no meio da investigação, que afirmaram formalmente à Polícia Civil que nos últimos anos em Canela estavam inviabilizados de trabalharem.
Delegado, alguns dos servidores afastados estavam na Secretaria de Meio Ambiente? Chegaram a acontecer? Acredito que não, porque nós chegamos muito cedo, por volta das 6 da manhã, antes do horário do expediente. Sendo bem direto, se a Caritas está perto, está no fim de terminar. Quais os próximos passos? Claro que eu não posso adiantar se há ou se não há fatos futuros, mas quisera eu que pudesse dizer que não há, que foi e é só. Mas, infelizmente, cada vez que nós investigamos, apuramos, aprofundamos, novos fatos contundentes surgem na investigação de forma muito forte, mas eu não posso, evidentemente, estar afirmando que haverá novas investigações, novas fatos. Delegado, baseado em 8 etapas dessa operação, existe algum indício de que essa operação possa gerar outras operações de outros setores do serviço público? Na verdade, o que nós fizemos lá atrás, quando vimos que o fato era maior do que inicialmente imaginávamos? Como eu disse, nós imaginávamos que seria um peculato, um desvio de bem público do hospital, um inquérito relativamente simples e rápido. Quando se ampliou a investigação, por questões de estratégia e viabilização, porque na verdade nós temos um número muito grande de fatos, um número muito grande de investigados, um número muito grande de advogados, para que isso seja viabilizado no Poder Judiciário, nós repartimos a investigação lá atrás em mais de 10 inquéritos. Desses 10 inquéritos, mais da metade já foi concluída, já foram remetidos para o Poder Judiciário, ao que a Polícia Civil de Canela tem conhecimento. 4 deles geraram denúncias pelo Ministério Público, ou seja, iniciaram processos judiciais em 4 deles. Um quinto não gerou denúncia, mas houve um oferecimento de um benefício penal para que não haja denúncia. Uma delação, no caso? Não, na verdade, se não me engano, não sei se foi uma transação penal, uma suspensão condicional do processo, um benefício para que não haja denúncia. Basicamente isso. Então, assim, estrategicamente nós dividimos por núcleos, por fatos. E este especificamente na 8ª fase é relativamente apenas à Secretaria do Meio Ambiente. Hoje são investigados somente agentes públicos de setor da prefeitura, câmara, de outras hierarquias, assim, de setor público não. Hoje a investigação toda é Secretaria do Meio Ambiente. Delegado, pergunta, a gente praticamente já sabe a resposta, mas vocês estão aí na 8ª fase da operação, foram várias secretarias já que foram investigadas dentro da Prefeitura de Canela, mais um secretário preso preventivamente, já houveram outras prisões anteriores. A investigação ela não sobe de prateleira, ela continua nas secretarias, ela não vai para o primeiro escalão. Também foi me questionado nas outras fases, a Polícia Civil de Canela não tem nenhum elemento indicando o senhor prefeito municipal de Canela. O delegado, o diretor Eliomar já referiu que caso assim houvesse, nós faríamos um procedimento correto acionando Tribunal de Justiça, que detém competência para algumas autorizações, mas não temos nenhum elemento indicando essa necessidade. Esses licenciamentos ambientais, a gente sabe que são volumosos, né? Os empreendimentos, ligado? E geralmente há sempre uma contrapartida, né, de quem quer se instalar, coisa e tal. Vocês têm algum acompanhamento disso? Foi regular essas propostas? Nós temos, sim, acompanhado na investigação que existem contrapartidas pelos empreendedores. E estamos tentando apurar se efetivamente foram realizadas na integralidade, nos valores citados, nas exigências estabelecidas, mas é prematuro poder referir qualquer coisa a respeito disso. Entra algum empreendimento desses grandes de Goiânia, que estão aqui em Gramado? Eu não sei exatamente ao que a senhora se refere, mas para deixar bem claro o porquê das buscas hoje em endereços em Goiânia. Porque uma das empresas que
que tem relação com o grupo, tem uma sede naquele município. A gente tem o contato do advogado, do secretário, seria importante a gente... Não sei quem não sei quem é o advogado de nenhum dos investigados por hora. Certo. Mas se eu puder auxiliar até para a defesa deles, contraponto e tudo mais, sem dúvida. Esses contratos, não havia uma forma de fugir deles, né? Quem viesse a construir em Canela, de alguma forma ia acabar no grupo. Eu não poderia afirmar que não teria como fugir, tá? Mas o que nós vimos é que pouco espaço para escolha em alguns dos casos investigados sobrava. Certo. E algum desses contratantes, desses interessados, entraram em contato com a Polícia Civil, eles achavam uma prática comum de cidades e Canela também não deve ser. Procuraram a Polícia Civil. Alguns procuraram. Sim. Os lesados, no caso, procuraram a polícia. Sim. Certo. E eles podem sofrer consequências ou não? Em princípio, como eu referi, foram ouvidos como testemunha e até vítima. Certo. Propina, a gente pode falar assim, usar assim, ou não? Nós não chamamos exatamente de propina, propriamente dita, mas de alguma maneira dinheiro privado para que um serviço público pudesse ser prestado. Sim. Quer dizer que não tem diferença entre mentir e contar a verdade. É isso? Aí tem um, eu vou fazer particular, aí, senão Obrigado pela presença de todos aí, senhores.